Eu quero reverberar um pouquinho daquele papo que nós tivemos com a Ana, que a gente falou de tempo, a gente falou sobre a organização do tempo que era feito de fora para dentro, era feito pelas atividades, a tecnologia chegou embaralhando isso, e essa ordem agora passa a ter que ser dada por nós mesmos. Então eu queria lançar um tema, uma pergunta aqui para nós começarmos a falar. Você tem tempo para você? Em geral, o autocuidado não é uma coisa que a gente considera como uma prática diária, né? A gente acaba se deixando de lado. Eu gostei, gostei. Vamos perguntar então primeiro para o Gustavo. Gustavo, como é que é? Você tem tempo para você, cara? Como é que você faz a tua rotina? Pois é, Cadu, é legal isso, porque você me ajudou a organizar essa agenda. No fundo, é uma questão de agenda. E essa sua ideia de que quando você tem uma lista de prioridade, você segue essa lista e acaba nunca completando a lista, que é a maneira tradicional da gente fazer as tarefas, né? E aí, o que você ajudou foi o seguinte: você coloca na agenda a divisão do tempo que você vai colocar para você mesmo naquela prioridade que você tem naquele dia. E isso, sim, tem me ajudado muito. Tenho encontrado exatamente o tempo e consigo dividir muito melhor o tempo. Quem assistiu a live de segunda-feira viu muito sobre isso, né? Eu acho bem legal fazer o gancho, mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, Cadu, você precisa avisar todo mundo que as pessoas precisam chamar e pedir para serem chamados por você. Então, elas precisam sinalizar É que você verdade, pode verdade. chamar elas. Vamos só explicar como é que funciona a dinâmica aqui do bate-papo. Para quem está assistindo poder entender que você pode chamar para a pessoa participar ao vivo, não é isso? E agora o Instagram resolveu esse problema sério, porque nós não precisamos mais ficar limitados a uma pessoa. Já estamos nós três aqui e podemos trazer mais uma da plateia, da audiência, que queira discutir, dizer para a gente como é que está lidando com o seu tempo. Depois da live de segunda-feira, que foi tempo real, tempo mental, você tem tempo para você? Você faz autocuidado? Você tem tempo para aprender uma coisa nova? Ou você passa o dia com a sensação, chega lá no fim do dia, de esgotamento e de que ficou faltando coisa para fazer? Será que está faltando tempo ou está faltando flow? Essa é a grande pergunta, né? E aí, o que o Gustavo falou agora, e de fato a gente tem pregado isso nos nossos, não só nos cursos, nas mentorias, nas palestras, nos workshops, onde a gente está falando, a gente carrega essa bandeira. Né, Rogério? Tempo é resultado de disciplina e de organização. E uma coisa muito legal que o Gustavo falou aí, que é a proteção da agenda. Você não precisa ficar enlouquecido com lista de pendência. To-do list é uma bobagem. E agora tem as to-do list de celular, né? Que ainda te tiram mais tempo, porque você fica lá com o aplicativo aberto e fica lá trocando energia com essa janela, né? Que é um buraco negro, na verdade, que você cai e quando você percebe passou 40 minutos. Né? E você está lá fazendo sua lista e vendo o que você tirou da frente da lista. E vai ver que não tirou nada. Tem gente que eu conheço que faz lista de 40 itens. Tem gente que eu conheço que faz lista de 10, 12 itens. E tem gente que eu conheço que conseguiu reduzir essa lista de 10, 12 itens para 4. Já é uma grande evolução. E daqui a pouco ela vai proteger a agenda dela e não vai precisar ter lista, porque ela sabe que naquele horário ela tem alguma coisa para fazer para ela, no outro é para o cliente, no outro é para o filho. Enfim, a agenda é o grande instrumento de organização do tempo. E como quem me segue aqui sabe, eu falo há muito tempo que, para mim, mais importante do que a gestão do tempo é a gestão da energia. Por isso, quando a gente pergunta no tema de hoje, você tem tempo para você? Como é que você está chegando no final do seu dia? Você está se cuidando também? Rogério, e você? Qual é a tua rotina? Olha, Cadu, vocês estavam comentando, eu estava aqui tendo um insight que a minha rotina é tentar fazer pequenos stops para dar uma recuperada. Pequenas respirações. Eu ainda não consigo ser um meditador, mas A gente vai conseguir chegar lá. Eu estou devagarinho. Eu, a Ana Paula, todo mundo aqui, até o Gustavo, vamos lá vibrar e fazer uma festa o dia que o Rogério chegar aqui e falar, fiz uma meditação completa. É isso? Mas olha só que coisa interessante. De 10 minutos. Eu estou usando aqui o fone para falar com vocês
mas eu antes estava usando esse fone aqui para um daqueles dispositivos binaurais de meditação e concentração. E ele tem vários módulos, né? Eu botei um de concentração e energia. Por quê? Porque eu estava lendo e eu comecei a perceber que eu estava lendo e eu não estava capturando absolutamente nada da minha leitura. Quando eu dava uma interrompida. Aliás, deixa eu te fazer uma pausa aqui, que eu botei o nome do aplicativo para o pessoal ver. Quem tiver interesse, É o pode procurar Brainwave. na loja. Esse é para iOS, mas tem alguns outros de batidas binaurais para quem tiver Android. Tem uma miríade, uma gama enorme. Você pesquisa. Tem um especificamente para Android que me agrada, que é um italiano desenvolvedor chamado Giorgio Regni. Regni. Quem tiver curiosidade para o Android, cai lá no Giorgio Regni, baixa o aplicativo de binaural dele, ou para quem tiver vontade e tiver o iOS, né, no iPhone, tiver vontade, esse que o Rogério está falando, é o Brainwave, desenvolvedor é o Banzai Labs. A gente usa bastante. E aí, Rogério, sem perder o teu fio da meada, você falou que você tem preset. Você escolheu lá na lista desse aplicativo uma coisa de foco, tem tudo. Ele vai desde um que dá booster de energia e te bota up, ele tem outro que te ajuda no processo de concentração, ele tem outro que faz o caminho inverso, que começa a gerar processo de relaxamento, um que você tira a raiva, diminui a raiva. Eles têm realmente pontos que ajudam a trabalhar o teu emocional. E aí o que eu ia dizer, Cadu, além de fazer os pequenos stops, eu acho que a gente tem que prestar atenção na gente. Porque olha como me ajudou. Eu prestei atenção e eu não sou um cara muito atento, eu não tenho uma autoconsciência muito desenvolvida, mas estou procurando desenvolver. Eu botei isso, eu vi que eu não estava capturando o que eu estava lendo, fiquei segundos com ele um pouquinho, respirando, e voltei à mesma leitura. É outra coisa. Você recupera o foco, é isso que você está falando? Você recupera o foco, é como se eu realinhasse o cérebro para poder fazer aquilo que eu me propus a fazer, que naquele caso era uma leitura. E olha, pode ser o desenvolvimento de um processo, de uma planilha, pode ser qualquer tipo de trabalho de criação. No fundo, você está recuperando energia, né, Rogério? Que é o ponto que o Cadu trouxe, que eu acho que também fez muita diferença na minha vida. Você perguntou, Cadu. Nesses últimos meses. É o quanto a gente mantém a energia preenchida, ou claro que ela não está 100% no final do dia, mas o quanto você consegue manter aquela energia mais preenchida até o final do dia, até se esgotar de vez. Ao você fazer o gerenciamento da agenda com prioridade nessa mentalidade de que eu vou produzir pra caramba, preciso dar a pausa que o Rogério falou, preciso recuperar, seja via um aplicativo desse, seja uma desanuviada que você dá dando uma volta no quarteirão, fazendo exercício físico. Eu faço pão, então o pão de fermentação natural tem esse benefício, porque você precisa, ao longo do dia, cuidar dele. Ele fica te chamando lá, vem cuidar de mim. E eu programo as minhas pausas para ir cuidar dele. Aí você vai lá fazer as dobras, ver se o fermento cresceu ou não cresceu. O dia está frio agora, então o crescimento é mais lento. Aí tem toda uma convivência com o pão, que é a forma que eu tenho encontrado. Falando. Ontem eu estava fazendo uma mentoria para uma executiva. Pode fazer de várias maneiras, mas o ponto que eu acho que é legal que você trouxe para a ideia aqui, para a discussão, é o quanto esse cuidado com a agenda e com o tempo individual te recupera e te mantém energia. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E é legal, né? E isso que você está falando do pão te chamando, e você programa as suas pausas de regeneração, além de produzir um pão. Quer dizer, olha quanta coisa boa que você está fazendo, olha quanto tempo você está trazendo de qualidade para você. Isso também é autocuidado. Ontem eu estava fazendo uma mentoria com uma executiva de uma indústria e ela estava falando, olha, eu estou trabalhando em casa, eu fui admitida nessa empresa, eu não estive presencialmente ainda lá, tem vários casos assim hoje em dia, tem muitas contratações que as pessoas ainda não foram às sedes das suas empresas, estão trabalhando remotamente, né? E ela falando, eu tenho uma filha pequena
que eu tenho que cuidar, mas eu estou aqui num ritmo de uma reunião do Zoom atrás da outra, e aí à noite eu consigo ir lá e ficar com mais tempo com ela. E o que eu estava falando com ela é exatamente isso que você conseguiu fazer para você, Gustavo, que é criar ao longo do dia as pausas para ela poder estar com a filha dela também, ao longo do dia. Então a filha dela não vai estranhar de só vê-la à noite. Então a filha dela é o pão para você, ela também chama, mas ao mesmo tempo ela está dando um tempo de qualidade para a filha e está recebendo essa carga de que, de aí que é bonito isso, porque na verdade é absolutamente científico. Quando você está com uma pessoa que você ama, você tem uma descarga e as suas reservas também vão se completando de oxitocina. Então é essa sensação de proximidade. Isso, você vai regenerando esses aspectos. Óxido nítrico aumenta o fluxo sanguíneo, vasodilatador. Quer dizer, esses momentos de pausa, seja para um exercício leve, um banho, uma meditação, uma respiração, fazer o pão, estar com o seu filho ao longo do dia, são fundamentais para você não esgotar a sua energia. As pessoas acham que a vida começa às 8 da manhã no Zoom e termina às 10 da noite no Zoom também, comendo aqui na mesa e participando de uma reunião. Fecha a câmera. Estou ouvindo. Não, mas liga a câmera aí. Não posso agora que eu estou comendo. Você acredita que eu já vi isso acontecer? Então, tem que parar. O Rogério vai falar agora em seguida, mas só para prestar atenção. Gestão do tempo é bacana, tem um monte de gente que ensina aí e tal, como você ser o ácido do tempo, mas é muito legal você saber o seguinte: o tempo não vai ter o que você fazer, ele não vai mudar. 24 horas tem um dia, uma semana tem 168 horas e não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Mas a sua energia, a sua gestão da sua energia, e são 4, hein? Mental, física, emocional e espiritual. Essa você tem ingerência. Você pode calibrar e ao longo do seu dia você pode se render muito mais ao fazer pausas para pequenas recuperações. Como o Gustavo falou, talvez você não consiga carregar totalmente, porque essa só dormindo, uma boa noite de sono. Mas você não vai chegar no fim do dia esgotado, exaurido. Ao contrário, outro dia eu falei para vocês aqui, acho que numa live, lembra vocês dois? Que eu cheguei no fim do dia, tive um dia punk, 2 ou 3 sessões de mentoria, teve a nossa live e eu ia ter que gravar uma palestra à noite para entregar, porque era gravada para um congresso de treinamento. Muito bom. Como é que eu chegaria no final do dia se eu não fizesse o que eu faço? Morto. Falar, vou gravar amanhã. E você vai empurrando para o dia seguinte as coisas. Eu estava bem. Eu fui lá e gravei. E gravei em 1h30. Acabou. E fechou o dia. Então, gente, é muito importante. Rogério, vou te passar a palavra. Só lembrando para quem está chegando, sejam super bem-vindos. A conversa hoje é como é que você usa o tempo para você. Como é que você faz a gestão do seu tempo. Não é o tempo dos outros. A gente vive para os outros, né? O seu tempo. Tempo de autocuidado, tempo para pensar em você, proteção da sua agenda. Você faz alguma coisa? Você tem alguma disciplina para fazer isso? Aperta aí o sinalzinho do mais e sobe para conversar com a gente. Quem quiser participar, é só me avisar e eu puxo aqui. Fala, Rogério. Cadu, se a gente não puder não colocar para competir as nossas coisas e os nossos momentos, nós vamos terminar miseráveis. E a gente vai terminar miserável o dia e a gente vai terminar miserável a vida, né? Porque a longevidade, que é um tema muito caro, ela depende da manutenção desses hábitos saudáveis, da produção dessas endorfinas da vida, oxitocinas da vida, que vão efetivamente deixando a gente melhor. A gente não percebe o quanto que a nossa saúde vai ficando bem. E aí, Cadu, eu queria falar sobre essa questão da falsa produtividade. Você falou das reuniões, e eu estou aqui com você. Você publicou um texto uma vez sobre essa questão do break. E é muito interessante porque vocês não estão vendo, mas imaginem 4 eletroencefalogramas da mesma pessoa participando de reuniões seguidas sem nenhum break. 4 reuniões, tá? Vou tentar mostrar, tá? Enquanto vai falando que eu vou tentar mostrar para o pessoal. Depois você tem 4 eletroencefalogramas da mesma pessoa que faz um pequeno break. Gente, ninguém está falando de mágica, não é 1 hora, não. É um pequeno break entre uma reunião e outra, é aquele intervalo de 10 minutos. E enquanto a pessoa de baixo, que tem os breaks, ela preserva o espectro positivo do cérebro, quase igual à primeira reunião,
No outro, você tem uma degradação total. Eu não sei se você vai conseguir mostrar. Vou tentar aqui, peraí, deixa eu ver onde é que é a câmera. Aqui. Olha lá, peraí. Dá para ver? Exatamente. Então, na medida que as cores vão ficando mais avermelhadas, nós vamos entrando num espectro de maior estresse. Nas medidas que as cores vão ficando mais azuladas, nós estamos num espectro, isso científico, medido por eletroencefalograma, nós vamos ficando num espectro de menos estresse. Então você vê que um break pequeno entre as reuniões, nesse patamar azul da linha de baixo. Agora, o mais interessante, Cadu, é que quando a gente vai para o espectro do estressado, que é a parte de cima, e nós temos ele avermelhando, vocês prestem atenção que a quarta reunião daquele indivíduo é melhor do que a terceira. Vocês conseguem ver isso? Eu só consegui achar. É a última, que deveria ser pior, concorda? Sim, sim. Ela de repente voltou. Por que ela volta? Eu só consigo achar uma explicação. É que a penúltima reunião não valeu para nada. É a falsa produtividade. Aquela reunião ele deve ter dispersado, ele deve ter ficando rabiscando numa folha de papel, ele deve ter tido um presenteísmo, mas de verdade ele não estava com o cérebro dele ali. Então vocês veem que no quadro de cima, o mais à direita, ele é menos estressado do que o anterior. O que significa, Cadu, obrigado aí pelas imagens. Acho que você pode voltar aqui. O que significa que a falsa produtividade está por todo lado. Por todo lado. Então, nós temos que focar na produtividade verdadeira. E aí, eu acho que o flow é onde a gente tem essa trilha mais bem definida. Como é que você tira o melhor, como é que você aprende quais são os ciclos, como é que você aprende quais são os gatilhos, como é que você aprende a fazer uma recuperação, porque faz parte do ciclo a recuperação. E aquele falso antagonismo, né, que é, por outro lado, é em flow que a gente é 5 vezes mais produtivo do que fora do flow. Você sabe que esses dias, eu também publiquei, além desse artigo que eu falo da questão da importância das pausas, outro dia até o Estadão publicou também uma matéria, lembra que você me mandou? O Estadão falando, eu até usei, publiquei aqui no Instagram. Tá aqui Quase toda semana ele fala sobre isso agora. Em algum lugar do feed aqui, quem estiver assistindo a gente aqui, pode depois procurar, vai ter lá uma matéria onde fala da preocupação com as empresas, não com a produtividade dos seus colaboradores, mas com as suas pausas, com as suas recuperações, com a sua saúde mental. Isso é fundamental, esse é o grande tema, né? O grande tema que está se discutindo. Eu fui convidado agora para fazer uma participação num painel sobre saúde mental que vai acontecer no dia 10. Depois eu vou colocar o convite aqui para o pessoal, mas que eles fizeram uma pesquisa, é uma empresa que produz eventos online e tal, com temas importantes, e eles fizeram uma pesquisa para saber qual seria o tema desse próximo evento que eles queriam produzir. E não deu outra. Foi praticamente unânime o tema que as pessoas querem discutir, querem debater, querem aprender, querem, enfim, externar suas opiniões, é sobre saúde mental. Nós estamos vivendo uma tempestade sem igual, né, no planeta inteiro, não é uma coisa aqui do Brasil só, embora aqui no Brasil ela seja muito mal gerenciada, essa tempestade, né? Mas a gente está, o mundo inteiro, a sociedade contemporânea, a espécie humana está em risco. Nós estamos com medo, todos nós estamos com medo. Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba vivendo para fora, para atender as demandas, para resolver os problemas, e com muito pouco tempo para acessar recursos que estão dentro da gente e cuidar de si mesmo, que é o que eu falo do autocuidado, que é o nosso tema dessa conversa de hoje, que é falar, você tem tempo para você, de fato, e você usa, porque será que está faltando tempo ou está faltando outra coisa? E aí o Rogério traz o conceito, que é o conceito que a gente realmente trabalha, acredita, que o flow, o estado de flow ativado é um grande antídoto para o estresse, para o burnout, para a ansiedade, porque ele te coloca numa condição de você estar no seu melhor. O que não dá e não funciona é você deixar a coisa desandar até você estar exaurido, esgotado
em processos de fadiga crônica, de estresse, entrando na depressão e, quiçá, no burnout, porque aí não tem flow que resolva. Você vai ter que se tratar primeiro. Então, para evitar chegar nesse ponto, que tal trazer a cultura do flow para você e para a sua empresa, para a sua equipe, para o seu time, para o seu grupo, para a sua banda, para o seu condomínio? Isso é coletivo. Nós estamos todos juntos nessa. Perguntaram para o Darwin, pô, como é que a gente vai lidar? Né? O Darwin, aquele da teoria da evolução, né, das espécies, que só falam dele daquela história, o mais forte é o que sobrevive. Depois falaram, não era isso que ele disse, é o que se adapta melhor é o que sobrevive. Legal, só lembram o Darwin nessa frase. Esquecem que uma vez perguntado sobre como é que nós, seres humanos, frágeis que somos, né? Uma criança leva muitos anos para adquirir minimamente recursos para viver, né? Então a gente tem que cuidar de cada um de nós por muitos anos, diferente de outras espécies que já dão à luz. A girafa, por exemplo, a girafinha já nasce já em pé e já sai andando. Cai no chão e já sai andando. Não é? Então, assim, a gente tem... Aí ele falou, pô, perguntaram, a gente não tem asa, a gente não tem garra, a gente não tem presa. O que a gente tem para lidar com esse mundo, essa vida selvagem que está aí fora? Ele falou, nós temos uns aos outros. Então, pessoal, nós estamos falando que nós somos, é o coletivo que é forte, né? E esse tempo, ele é individual, mas ele visa o coletivo também, porque é que nem a história do avião. Caiu a máscara lá, despressurizou, primeiro você tem que pôr em você. Depois você vai cuidar do teu filho. Então, gente, é muito importante essa noção de que nós precisamos olhar para nós, a questão do autocuidado. Então, mais uma vez, eu abro agora, aqui o microfone. Cadu, Se quiser participar, é só apertar o sinalzinho de mais que a gente traz. O Instagram agora deixa a gente trazer mais gente aqui para cima. Fala, Gustavo. Não, o tema de hoje é o tempo individual, como que a gente administra o tempo dedicado a si mesmo e, como o Cadu falou, está aberto aqui para quem quiser, levanta a mãozinha. Não sei como é que é no Instagram, não é que nem lá no Clubhouse que tem o sinal de mais, Cadu. Aqui também é um sinalzinho de mais. Eu vejo aqui as pessoas, eu posso convidar, então eu posso é um mandar mais. o convite, mas eu fico à vontade. O que eu queria colocar... A pessoa pode levantar aqui e eu puxo. Eu não vou mandar o convite assim já trazer de vez. Eu acho um pouco invasivo, então eu vou deixar o pessoal levantar a mão. Fala, Gustavo. Travou, não sei Gustavo. Se eu estou travando aí. Não. Eu não venho. Agora voltou. O que eu queria falar... Voltou? Voltou, não? Voltou. É um pouco do meu relato como executivo por muitos anos, então inserido dentro das organizações e depois como empreendedor. Talvez o primeiro passo para você prestar atenção nesse tempo individual seja a própria consciência, tomar consciência de que isso é um fato importante. Às vezes isso nem passa pela cabeça de quem está dentro da organização, de quem está nessa corrida dos ratos ali, sem parar para pensar. Primeiro passo, tomar consciência. Você sabia que ao longo do dia você precisa dedicar um pouco de tempo para você? Eu sempre tinha aquela noção que foi trazida pelo mundo corporativo de que você tem os seus 30 dias, que viraram 10 dias, que viraram 7 dias, se muito, de férias por ano para você fazer a recuperação. E nesses sprints que são anuais e não de uma hora, você dá toda a energia ali e não toma a consciência disso que a gente está falando. Então, quando a gente pergunta para as pessoas aqui levantarem a mão, participando e contando como elas se sentem, eu acho que por exemplo, iria relatar dessa forma. Eu não tomava consciência de que isso era uma coisa necessária e tão fácil de executar. Simples, aliás, não fácil, simples, né? Porque é muito simples. O difícil é a gente mudar o mindset, quebrar esse hábito e começar a fazer. Mas é muito mais simples do que a gente imaginava. Você ficar um ano trabalhando para tirar 10 dias de férias, e aí eu fazia um monte de esporte, achava que eu era o cara que conseguia desanuviar do trabalho, porque eu sempre gostei de esporte, natureza, outdoors e tal, e estava bem resolvido. Estava nada, né? Porque ao longo do ano inteiro você está ali se estressando sem essa válvula de escape. Cadu, eu queria pegar um ponto. Eu anotei algumas coisas no bate-papo da segunda-feira que eu achei muito interessante. Primeiro, é essa coisa das múltiplas demandas que não são mais possíveis da gente atender na totalidade. E que nós precisamos nos sentir empoderados como elementos, como seres humanos, para fazer escolhas. Nós podemos fazer escolhas. Nós temos que mudar um pouco o nosso mindset de
ter que dar conta de tudo, porque as demandas multiplicaram de uma tal forma que não é mais possível dar conta de tudo, e nós temos que fazer as escolhas. Eu acho que o segredo aqui está nas boas escolhas e nessa conexão verdadeira com a gente, que é um pouco dessa pausa que a gente está falando hoje, que foi tão bem falada pela Ana na segunda-feira, para que seja nesse momento, conectados com nós mesmos, que a gente pode fazer a escolha do que nós vamos dar conta, do que nós não vamos dar conta. Sabe? Perfeito. Eu acho que isso é é uma o que, parte do estresse de hoje. que você falou, complementa o que o Gustavo estava dizendo sobre fazer o primeiro movimento, que é o mais trabalhoso. Quando você introjeta, traz como um ritual diário que leva, em geral, tem gente que fala aqui 21 dias para você trazer um novo hábito, né? Ou 3 meses, ou 8 semanas. Tem várias escolas. Mas o fato é o seguinte, faz pouquinho todo dia, que logo, logo virou a sua rotina e... Enfim, bom, paciência. Tem que testar, para cada um pode funcionar de um jeito. Para mim é tão natural que o dia que eu não faço uma parte desse meu ritual, eu me sinto até quase meio culpado. Então, esse como primeiro se não tivesse passo, tomado a banho. coragem de dar o primeiro passo. Porque, como diz o pensamento oriental, né, uma jornada de 1000 quilômetros começa como? Com o primeiro passo para frente. Quer dizer, esse primeiro passo é que a gente tem que dar, né? E, em geral, é onde a gente mais procrastina, enrola. Não, amanhã. Não, segunda-feira. Então, tem uma frase que eu uso muito, que é o seguinte, o que interessa não é o que você vai começar a fazer na sua vida. É o que você vai parar de fazer. É onde você vai romper com as tuas acomodações, teus maus hábitos. Quando você resolver isso, trazer alguma coisa nova para a sua vida vai ficar simples. E gerenciar aquelas 4 energias também. Então, por exemplo, a gente está falando de tempo hoje, né? Tempo para você, tempo da agenda e tudo mais. E é o que eu falo, eu não faço lista de pendência, eu protejo a agenda. Então, não tem desculpa se aquele horário é o meu horário para mim, para fazer qualquer coisa, para ler, para ver um capítulo de um documentário, de uma série que eu estou assistindo, que é importante para mim, ou não, é só para desanuviar, não interessa, está ali na minha agenda, eu vou fazer, eu vou respeitar a minha agenda. Então, a característica em nós, que nós temos que buscar lá dentro, né, é a disciplina, é a força de vontade. E força de vontade é um conjunto de 4 energias. Física, mental, emocional e espiritual. Física é essa que move a gente aqui, tal, acorda, animado. Mental é a energia do foco e concentração. Sustentar a atenção, que está tão sequestrada, tão fragmentada. A emocional é a qualidade da nossa relação com o outro e com a gente mesmo. Então hoje nós estamos falando de quê? Da gente, de autocuidado. De botar primeiro a máscara na gente, depois no filho. Nesse meio dessa tempestade. E a espiritual, que não tem cunho religioso. Pode ter para cada uma. Para mim, não tem. Ela tem a ver com o espírito de fazer, de mover, o que me move, o que me encanta, é o propósito, uma causa. Né? Então, para cada um pode ser uma coisa. Percebem? Então, o que eu queria fazer agora é assim. Eu queria dizer que tem que buscar dentro de si essa vontade, tem que buscar tempo para você. E eu achei um filme, e eu quero passar esse filme, eu vou dar um jeito de passar hoje no Instagram pela primeira vez. Nunca fiz isso, hein, Rogério? Você não viu ainda, que eu perguntei para você ontem se você tinha assistido esse filme, que é o filme que fala que todo CEO deveria aprender a surfar. E eu queria passar esse filme porque ele tem a ver com o quê? Com o tempo que você precisa buscar para você mesmo. Tempo que você precisa fazer para você. Tempo que você tem que ter separado, protegido, reservado na sua agenda. E o surf é uma cultura, é um estilo de vida. Eu não sou surfista, é uma das minhas frustrações. Sou da cultura, né? Tem as revistas de surf, eu adoro. Né? Surf, alpinismo, coisas que eu não vou pessoalmente empreender, porque eu já estou... Não é que eu estou velho, eu estou jovem, mas vamos dizer que existem algumas limitações. Não vou fazer, mas adoro acompanhar e adoro o quê? O espírito que está por trás da cultura do surf, da cultura do montanhismo, do trekking. Tudo bem, caminhada eu faço. Vou convencer, viu, o Gustavo Rogério, a ir para o campo base do Everest. Vamos fazer esse caminho. Aliás, lembrando os 5 brasileiros... Se você um dia for para a Austrália...
Você vai se surpreender com a quantidade de gente de 80 anos dentro da água, com netinho surfando junto, gente que começou aos Surfando, 50, então, eu quero 60. passar, hoje eu vou passar para a gente fechar a nossa live. Hoje eu vou tentar passar, segurar com a mão aqui, ó, dar um jeito de mostrar o filme de por que todos os presidentes de empresas, todos os CEOs deveriam aprender a surfar. E vale para cada um de nós. Empreendedores, estudantes, professores, não interessa. Todo mundo tem que ver esse filme para entender qual é o espírito que está por trás de buscar tempo para você, de buscar leveza na sua vida. Então, eu estava brincando que eu vou levar, convencer o Rogério a ir para o acampamento base do Everest e estava dizendo que domingo agora, 5 brasileiros chegaram no cume, inclusive a Areta, que é a primeira negra sul-americana a atingir o pico mais alto do planeta. Então, é sensacional ver tudo isso, porque isso tem a ver com garra, com resiliência, com coragem, com disciplina, com escolha, para chegar a um objetivo. Você acha que eu vou acordar? Eu não vou falar nem de mim. Vou pegar o Gustavo Ziller, por exemplo, que é o cara que chegou, um desses 5 que chegou no cume, que é um cara que tem mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais jovem do que eu, e que começou fazendo o quê? Caminhada. Era caminhada. O treino dele começou há anos atrás. E domingo, e são ganhos marginais. Isso é a base da cultura de flow na nossa vida. É pequenas coisas, é criar uma rotina nova, um ritual novo, pequenos ganhos marginais para olhar no longo prazo e ver o quanto você transforma. Essa turma toda não acordou um dia e falou, vou subir o Everest. Não, isso é um trabalho que vai... Né? Assim como eu, quando eu aprender a surfar, eu não vou cair na água e já dar uma de Gabriel Medina, mas vou aprender a pelo menos equilibrar de joelho lá e tentar ir depois subir. Então é isso. Faz sentido isso para falar de tempo para si, de coragem para dar o primeiro passo para proteger sua agenda, não viver a vida só para fora, o que o outro vai pensar de mim? Né? Faz sentido isso? Faz sentido, Cadu, e eu quero trabalhar Então, sempre o tema da faz sentido. falsa produtividade, que o que a gente não para porque não pode parar, e aí a gente tem a falsa produtividade, a gente tem o pior da gente, o pior do nosso humor, a nossa energia mais baixa, a nossa criatividade roubada, se a gente não faz esse tipo de interrupção. Então vamos falar da boa produtividade aqui, daquela que é verdadeira, que é de dentro para fora, e que o flow ajuda a gente a desenvolver. É isso. É só isso. E assim, como falou o Gustavo de novo, é esse primeiro passo, essa primeira escolha, esse primeiro movimento. E isso que você falou, até trouxemos, né? A demonstração dos eletroencefalogramas, da terceira para a quarta reunião o cara estava melhor, por quê? Porque na terceira já não rendeu nada, né? Ou seja, Ausei total. As empresas continuam preocupadas se o cara está à frente da tela ou não, se ele está trabalhando ou não, se ele está... Né, e ficam controlando. Então, vamos construir ambientes onde a confiança possa transpirar, de forma que a entrega esteja comprometida, haja o comprometimento do resultado, do princípio, do que se está perseguindo, né, do objetivo, mas como consequência do quê? Desse autocuidado, de uma equipe que constrói um espaço seguro para trabalhar junta, de uma pessoa que toma a decisão e a escolha de proteger sua própria agenda. Ou desses caras aqui que eu vou mostrar agora, que é o vídeo que eu vou fechar a nossa live de hoje. Eu volto depois, a gente fecha junto, mas eu quero passar esse vídeo para todo mundo. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então vocês me falam aí se vai rolar direito. Eu vou tentar virar aqui agora, porque aqui no Instagram é tudo tão difícil, né? Vamos ver. Vou apagar a luz lá de trás para ficar melhor, mais escuro, e vamos soltar. Vamos lá. That's the story about why every CEO in the world should surf. At first glance, surf and business lay on opposite sides, don't they? Surf is exploration. It's about extending your own limits. It's to throw yourself into the unknown, seeking for an experience that lasts only a few seconds. In business, every company had a starting point. Entrepreneurs, people that put on a backpack with tons of doubts, hold tight to opportunities, and venture into the wild. Every organism is born with a purpose, a mission. An entrepreneur, or a surfer, as a matter of fact, are in search of something. What the business world has taken to avoid risk, to minimize uncertainty,
We set our companies as machines, monitoring each and every movement, measured day and night, and straightened after every step out of line. But welcome to a liquid world. Recalculation, testing new approaches, empowering human resources, prototyping. Suddenly, we found businessmen speaking the same language that surfers have been talking. It seems that surfing can be used as a nice metaphor to add some flavor on modern business. Deeply in tune with nature, moved by strong purposes, low entry barriers, and with a massive endorsement on Generation Y. Try to measure surfing. Stop. Dance according to the wave. Each one is different. In the end, it's all about having fun. Try to stop a wave. Impossible. You were just a little dot sliding through the intersection of two giant elements. Try to think that you reached your peak. Fool yourself once again. Over time, you'll find out that you will never reach that point. The search for something intangible and immeasurable gives surfing a platonic love appeal. That overwhelming twinkle in the eye that only passionate people have. Deadlines, financial goals, ROI. Is it the only thing that gets you out of bed every morning? If your company's sole purpose is to deliver a positive quarter to your shareholders, maybe it's time to reevaluate your references. Think about the greatest CEOs in history. Not the richest ones, but those who really changed the world. Find something that brings that twinkle back to your eyes. Never give up the search for the immeasurable. And fascinate your team with this purpose. That's why I believe every CEO in the world should surf. E aí, não é legal? É legal pra burro. Certo, Ver deu aqueles certo. caras naquele gelo surfando, pô. Cara, então... Tem uma esses- entrevista muito legal para quem gosta. Você vai adorar, Cadu. Tem uma entrevista do Larry Hamilton. É um surfista havaiano que revolucionou o esporte. Foi ele que inventou essa história de que o jet ski pode puxar. Foi ele que inventou várias modalidades que o surf parecia que tinha chegado no limite. Ele ultrapassou isso. É um surfista de onda grande, velejador e tal. Tem uma entrevista dele de mais de 1 hora num podcast do Graham Bessinger. E, cara, é genial, porque ele relaciona exatamente o que você fala nesse filme. Ele mostra como o planejamento, a disciplina, a ousadia de criar protótipos, de tentar maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, levou ele para esse patamar e ele trouxe um grupo junto com ele de surfistas que hoje mudaram completamente o esporte. E a manda entrevista pra ele mim. é Aliás- muito legal, porque fala desde Aliás, o... faz o seguinte, não só manda para mim, Vamos- mas vamos a gente colocar depois isso, é muito publica para legal, o pessoal vale a pena. poder ver, quem tiver curiosidade. Eu queria fechar essa live de hoje com esse vídeo, porque eu Graham adoro esse vídeo. Bessinger. Eu adoro esse vídeo. Esse vídeo ele me lembra um outro que todo mundo que está aqui, tirando o Rogério, que é mais velho que eu, todo mundo que está aqui não vai lembrar, mas foi um vídeo que fez um sucesso tremendo nos anos 90, que era do filtro solar. Lembra dessa história, do vídeo do filtro solar? Ele me lembra um pouco o espírito daquele vídeo, Sim. que ficou lá atrás, Sim. que era um texto bacana. Nizam muito que bem fez, escrito, né? Esse ficou bem contemporâneo e tem a ver com o que a gente está passando hoje, de buscar essa leveza, né? Que seja um ano mais leve. Nós estamos no meio da tempestade, a gente não tem terra firme, mas a gente tem recursos dentro da gente para buscar, para poder ativar, para não deixar chegar no ponto de estar exaurido, completamente esgotado, caindo no perigo da zona de sobrevivência, né? Na zona de burnout. Tem que tentar evitar isso e reservar e proteger tempo na sua agenda para você, para começar uma prática
de uma cultura de flow, de autoconhecimento, né? De ter tempo para poder fazer tiros de concentração e, com isso, recuperar a energia com mais frequência, vai transformar a sua vida. Isso eu tenho falado, isso eu tenho visto pelos depoimentos que a gente sabe que vem das nossas turmas, dos nossos mentorados. Quer dizer, a gente está vendo essa transformação acontecer e agora é a hora de você agarrar essa disciplina de organizar e proteger sua agenda. Não é isso? Isso. Bota alguma Maravilha. coisinha só para competir. Gente, um Chega abraço. de lista de Muito pendência. bom. Vamos trabalhar a agenda, não é isso? Meta. É isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Hoje a discussão foi se você está usando ou tendo ou administrando seu tempo para você. Está faltando tempo? A gente acha que não. A gente acha que está faltando flow.